Boa tarde! No Conexões dessa segunda-feira, dia 27 de janeiro, nós vamos falar sobre a falta de professores no Brasil e no mundo. Também temos dicas de como evitar choques elétricos. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. E é nessa tela que você vai ver ou vai perceber a presença da nossa entrevistada de hoje e também da nossa matéria. Bom, nós vamos começar o programa com o nosso rápido resumo de informações importantes do cenário nacional. Os brasileiros receberam mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing abusivas por mês, o que indica um estudo feito pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Esse estudo foi entregue ao Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações. E a Anatel afirma ter bloqueado 184 bilhões de chamadas inoportunas entre junho de 2022 e dezembro do ano passado. Isso quer dizer que a eficiência dessas medidas de bloqueio de ligações indesejadas foi de 85%. Os 15% restantes chegaram aos usuários de serviços de telecomunicações. E as ações tentam mitigar um problema sério, que é receber ligações que a gente não quer, muitas vezes, ao longo de todo o dia. Mas elas não impediram uma alta de chamadas abusivas entre 2023 e 2024. O número de ligações inoportunas que foram bloqueadas pela Anatel subiu de 76 bilhões em 2023 para mais de 80 bilhões no ano passado. E olha só, foi criada uma nova categoria de empreendedorismo que será isenta de cobrança de novos impostos, os chamados nanoempreendedores. Esse grupo deve ser formado por pessoas físicas que trabalham em pequena escala e tem receita bruta anual menor que R$40 mil. Isso equivale à metade dos microempreendedores individuais, os MEIs. Os nanoempreendedores não vão pagar o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, que foi criado pela reforma tributária para substituir outros impostos. A ideia é que esses nanoempreendedores não sejam sobrecarregados por impostos e continuem na informalidade. Mas isso não significa que eles não vão pagar nada, não vão pagar nenhum tributo a partir de 2026, quando a reforma entra em vigor. Os tributos como contribuições previdenciárias e impostos sobre a propriedade ainda devem ser cobrados, dependendo do caso. E a gente fala mais uma vez sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os resultados de 2025 foram divulgados na manhã de hoje. Para consultar as listas de aprovados, é preciso entrar no portal de acesso único do MEC. Só digitar lá, acesso único, que você vai encontrar esse site. O resultado tinha sido anunciado para o fim do domingo, do fim do dia de ontem, Mas ele foi suspenso por problemas técnicos e só foi divulgado na manhã dessa segunda. A lista completa de aprovados e a lista de espera, que deveriam aparecer na primeira página do portal, elas estão sendo divulgadas em planilhas. Por meio de uma nota, por meio da nota do Enem do ano passado, o SISU vai selecionar candidatos para as universidades públicas do Brasil. E agora a gente continua falando sobre educação e o dado não é nada positivo. Segundo a Unesco,
o mundo precisa de 44 milhões de professores a mais para alcançar um objetivo importante, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que visa garantir uma educação de qualidade para todos até o ano de 2030, daqui a 5 anos. Esse desafio afeta tanto os países desenvolvidos quanto os mais pobres. Se medidas urgentes não forem tomadas, nos próximos 5 anos, as repercussões para os futuros, para as futuras gerações devem ser devastadoras. Bom, e para falar sobre essa crise que afeta também o nosso país, nós vamos conversar agora com a professora Lueli Duarte, que é diretora da Faculdade de Educação da UFG, que aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, professora Lueli, muito obrigada pela sua presença. Seja mais uma vez bem-vinda ao Conexões. Boa tarde. Prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu acho que a minha conexão pode estar um pouco falhando. Eu não estou em Goiânia, eu estou em Pirenópolis, na Serra, e aqui está chovendo. Eu espero que a gente consiga aí fazer uma boa entrevista. Por enquanto a gente está ouvindo bem, então a gente vai permanecer esperando que dê para falar até o finalzinho. Bom, professora, como é que está essa situação no Brasil? A gente falou de um dado mundial, de falta de pelo menos 44 milhões de professores. Aqui no Brasil, essa situação se repete? A gente tem visto também escassez desses profissionais? Bom, primeiramente, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos médios, um pouco loiros e castanhos claros, uso óculos de aro preto. No momento estou num salão, como eu disse, num salão de uma pousada onde eu encontro em Pirenópolis e chove bastante. Uso uma camisa cinza e uma blusa branca por baixo. Diante disso, da sua pergunta, eu posso dizer que, infelizmente, a escassez de professores é uma tendência, se a gente pode dizer assim, global. Então, não é um privilégio do Brasil, mas vários países do mundo, nos últimos anos, vêm apontando para essa escassez ou para uma crise de professores. Não por acaso, quando você menciona a Unesco, a própria ONU, foi lançado em 2023 um painel chamado Painel de Altos Estudos sobre a Profissão Docente, exatamente com essa preocupação por constatar essa escassez de modo global. E, é claro, no país isso não é diferente. A nossa realidade, infelizmente, muito triste dessa escassez. Então, ela também nos atinge, sim, em todos os estados. Professora, a gente consegue achar causas dessa escassez? A gente sabe que, pelo menos aqui no nosso contexto, no Brasil, a profissão docente muitas vezes não é bem valorizada, a gente sabe que também há muita evasão nos cursos de licenciatura. O que a gente pode explicar, muitas vezes, que esse mercado não seja tão atrativo para os jovens, que a gente esteja formando menos jovens para a carreira docente, que a carreira docente seja ainda pouco valorizada no nosso país, apesar do desafio que a gente tem que enfrentar, que é dar uma educação de qualidade para todo mundo? Correto. A gente pode dizer que sim, há causas já conhecidas, então nenhuma causa, eu diria, nova. Nós todos temos já conhecimento, não só nós, quando eu digo, como os estados, os seus governantes, gestores, secretários estaduais, municipais, do próprio governo federal, há conhecimento dessa escassez e há conhecimento, porque é público, as razões principais para essa escassez. Enfim, quais seriam? Inclusive, esse próprio documento que eu mencionei, que foi feito um relatório divulgado em fevereiro de 2024, ele divulga, ou ele vai elaborar 59 recomendações aos países, a todos os países pertencentes à ONU, para
as medidas, para tomar as devidas medidas para que essa situação possa ser revertida, né? Bom, então, pensando nessas razões, quais seriam as principais razões no nosso país? Primeira coisa, que é um dado assim, que é de todos os países, mas nos afeta em particular, falta de financiamento público. Não podemos esquecer que a ausência ou um baixo financiamento público adequado, estável, para a escola pública e também para o formar, seja para a formação inicial, formação continuada de professores, para a melhoria das condições salariais, condições de trabalho, pagamento do piso. É um conjunto de razões que fazem com que a profissão de professores não seja mais atrativa, especialmente para os jovens. Ela não é o salário, a profissão docente, a remuneração docente, como não é reconhecida e valorizada em nosso país, o que acaba acontecendo? Ela não é competitiva. O que nós recebemos, eu posso dizer que nós, enquanto professores, de modo em geral, o que nós recebemos, principalmente quem atua na educação básica, pública desse país, o seu salário, a sua remuneração, ela não é competitiva com outros profissionais liberais, com o mesmo nível de escolaridade, com o mesmo nível de formação. Nós ganhamos menos. O professor, os profissionais da educação, eles recebem bem menos do que profissionais com seu mesmo nível de escolaridade e formação. Portanto, não é atrativa. Fora as questões que envolvem saúde, segurança e, como eu disse, condições adequadas e saudáveis de trabalho, que também não temos. Então, é um conjunto de fatores que levam a isso, ou tem levado a isso sistematicamente, ano após ano. Professora, para a gente terminar de forma rápida, qual que pode ser a consequência principal dessa falta, dessa crise de professores? Professora Lueli, a senhora ouviu a gente? Eu tive dificuldade de escutar a pergunta por causa da chuva. Professora, acho que a gente está começando a ter um pouquinho... Tranquilo. Acho que a gente está tendo um pouquinho de problema com a chuva, então a gente vai agradecer a sua presença aqui. Professora, a gente conversa em outros momentos, a gente sempre fala sobre educação aqui no Conexões e na TV UFG de forma geral. A gente conversa então mais depois sobre essas questões envolvendo a licenciatura, a carreira de professores em outro momento. Obrigada, viu, professora Lueli? A gente conversou então com ela, que é diretora da Faculdade de Educação da UFG e também professora. Boa tarde, viu? Obrigada. E desculpem, professora. Essas questões da natureza fugiram ao nosso controle, né? Por mais que eu tenha previsto estar aqui no ambiente adequado, eu não esperava uma chuva tão forte nesse momento. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a participação, elogiar a temática, ela é extremamente importante, temos que nos preocupar, sim, e os nossos governos, em particular, com essa situação, de modo a reverter, porque é possível ainda de se reverter esse quadro. Muitíssimo obrigada e uma boa tarde a todos que nos assistem e nos escutam nesse momento. Boa tarde também. Tchau, tchau, professora. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações importantes para você evitar tomar choques elétricos, por exemplo, em carregadores de celular, em extensões e também na máquina de lavagem. Sabe que muita gente acaba se acidentando, tem muita gente que até morre por causa desse tipo de acidente. Então fique ligado nas dicas do Corpo de Bombeiros que a gente vai passar no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje e agora a gente fala sobre saúde. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás confirmou a primeira morte por dengue registrada no estado nesse ano. A vítima morava em Heitoraí, na região central de Goiás. Segundo dados da Secretaria, já foram confirmados quase 3.000 casos de dengue somente nesse ano. Além desse óbito confirmado,
6 mortes estão sob investigação. 4 aqui em Goiânia, uma em Mozarlândia e outra em São Simão. Bom, atualmente, 14 cidades goianas têm situação de emergência por causa do aumento expressivo de casos da doença. E no ano passado, Goiás enfrentou uma epidemia de dengue, com 321 mil casos confirmados e 429 mortes. E para piorar a situação nesse ano, depois de 17 anos, a dengue do tipo 3 foi novamente registrada aqui no estado, nas cidades de Anápolis, Goiatuba e Rio Verde, segundo informações da Secretaria Estadual. A Defensoria Pública do Estado de Goiás realiza um mutirão de retificação de prenome e de gênero no dia 29 de janeiro, próxima quarta-feira. Esse mutirão, onde vai ser possível que as pessoas trans mudem o nome e mudem também onde está o campo do gênero, dessas pessoas, vai ser realizado a partir das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, lá no prédio da Defensoria, que fica na Alameda Coronel Joaquim de Bastos, no setor Marista. As pessoas interessadas podem se inscrever, mas a iniciativa também vai atender a demanda espontânea. Então, se você não conseguir se inscrever, pode ir lá pessoalmente, no dia 29, a partir das 8 da manhã, para fazer essa retificação. Para tirar suas dúvidas, para saber mais sobre esse processo e sobre esse mutirão, você pode entrar em contato por esse número que está aparecendo aqui na tela, pelo WhatsApp, que é o 62 31 57 1040, 31 57 1040. Iniciativa bem bacana, e muito importante para que as pessoas trans possam fazer, então, essa alteração nos registros. Bom, e agora a gente vai falar sobre uma dica muito importante, sobre como evitar choques elétricos. Só no ano passado, cerca de 12 pessoas morreram por causa disso aqui no estado. Mais de 100 casos foram registrados ao longo do ano. E nós conversamos com um bombeiro que repassou várias dicas de segurança. Então, confira e fique atento. Exatamente, e é um perigo para todas as idades. Crianças, idosos e adultos podem sofrer choque elétrico dentro de casa. Daí a importância de ouvir dicas de segurança que um especialista vai contar para a gente. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros e ao meu lado está o bombeiro militar, Tenente Junqueira, que veio aqui contar essas dicas para vocês. Tenente, você se descreve como um homem branco, de olhos castanhos e cabelos curtos. Vamos começar com a máquina de lavar? Quais são os riscos e preocupações que a gente precisa ter? Para evitar o choque elétrico, primeiramente, quando for fazer qualquer tipo de manutenção na rede elétrica, tem que ser feito por especialistas. E a máquina de lavar, ela acontece muitos acidentes pelo fato de ela ter água, E a água é um condutor de eletricidade. O fio estiver desencapado, tiver qualquer rachadura, essa eletricidade ela pode passar para o equipamento e a pessoa, ao enfiar a mão dentro da máquina para retirar a roupa ainda molhada, essa eletricidade vai ser conduzida para o corpo da pessoa. A nossa equipe preparou, inclusive, alguns exemplos em uma mesa aqui nessa casa. O que a gente pode falar sobre carregadores para começar? Primeiramente, a gente deve guardar esse equipamento, porque se a gente deixar na tomada, uma criança pode colocar na boca e assim acontecer o choque elétrico, Então, a gente tem um exemplo aqui, ele já está desencapado. Então, o que a gente recomenda? Se o equipamento já estiver dessa maneira, fazer o descarte e não continuar a utilização. E no caso das extensões, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros? Sempre procurar equipamentos regulamentados pelo Inmetro, tanto a extensão quanto os carregadores. Então, a gente vê muitos equipamentos que estão sendo vendidos aí na rua sem o selo do Inmetro. Então, isso é um risco para toda a população. E esse selo dá para ver na embalagem ou no produto? Sim, normalmente ele vem aqui, no verso, na parte traseira. Na parte traseira do equipamento,
Então, esse aqui, ele é regulamentado pelo Inmetro. Então, esse é um equipamento de segurança. E outra coisa que nós recomendamos também é que não sobrecarregue essa tomada e essa extensão, né? Então, aqui, um exemplo, ele é feito para 3 equipamentos. Então, o que é muito feito, né? Então, a população, né, a pessoa, ela conecta esse T na própria extensão, que ela já vai estar sobrecarregando a tomada ainda mais para aumentar a quantidade de equipamentos. Então, isso é um grande risco de acontecer um sobrecarregamento da tomada e, assim, acontecer um curto-circuito e a pessoa pode vir a estar tomando um choque elétrico e tanto causando um incêndio na sua residência. Então, esse aqui é um caso de uma extensão caseira, né, que a pessoa ela comprou fios, né, e plugs de tomada e fez uma extensão. Então, neste caso, tem o risco tanto do choque quanto do incêndio pelo fato de ser um equipamento caseiro, né, e não ter a regulamentação do Inmetro. Acontece muito acidente com as lavadoras, né? Então, qual que é a orientação? Se caso, sempre antes de manusear esse tipo de equipamento, verifique os cabos, né, se estão em perfeitas condições, se tem ou não alguma rachadura, e sempre estar com os EPIs necessários, que no caso da lavadora seria um sapato de borracha, né, e nunca fazer a utilização de descalço. Certo, muito obrigada pela sua participação. Eu vou encerrar por aqui, junto com vocês. Essas são as dicas de segurança e a gente espera que faça diferença na vida de todos, não é? Volto com vocês no estúdio. A gente agradece a Janaína e ao tenente do Corpo de Bombeiros por essas orientações. Então, fique sempre ligado, né? Tome cuidado, porque choques elétricos podem ser graves, principalmente com crianças, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças mexem, estão em lugares que podem oferecer risco. Fique sempre atento e siga as orientações dadas, então, pelo Corpo de Bombeiros. Para encerrar, a gente tem 2 dicas sobre capacitação gratuita. Primeira é que a Organização das Voluntárias de Goiás abriu 500 vagas para atividades totalmente gratuitas no Centro da Juventude Tecendo o Futuro, que fica no Jardim Novo Mundo. Essas vagas são para os períodos matutino e vespertino, e as inscrições podem ser feitas até o final do mês de fevereiro. Entre os cursos oferecidos estão inglês, violão, artesanato, corte e costura, robótica e informática básica. Então, diferentes tipos de curso que você pode fazer gratuitamente lá no Jardim Novo Mundo. Eles são voltados para jovens de 12 a 21 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social. E para se inscrever, os interessados devem comparecer presencialmente no Centro da Juventude, que fica na Avenida Cristóvão Colombo. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Nesse horário você pode se inscrever, então, em um desses cursos, né? São 500 vagas. Além disso, o Goiás Social e a UVG também oferecem vale transporte e alimentação, além de atendimento psicossocial gratuitos para quem participar, então, dessas formações. E a nossa última dica, o governo de Goiás oferece mais de 17 mil vagas em cursos de capacitação para alunos de escolas públicas. O programa Profissionaliza Goiás contempla as principais cidades do estado, como Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade e Caldas Novas, além de outras 12 cidades. Esse projeto é feito em parceria com o Senai e com o Senac. E os alunos da rede estadual de ensino devem procurar a coordenação das próprias escolas para realizar a matrícula nos cursos, que estão em diferentes áreas, como informática, agronegócio, contabilidade e recursos humanos. Então, se você quiser conferir os cursos e as cidades disponíveis, né, antes de procurar a coordenação da escola, é só acessar esse site que está aqui embaixo, ó, goias.gov.br, goias.gov.br. Quem sabe aí você consegue uma capacitação profissional, né? E já tem aí um pouquinho da sua estrada profissional garantida. Bom, se você quiser fazer parte do nosso programa, a gente tem vários canais de comunicação abertos. Um deles é o WhatsApp. Nosso número é 629-9181-1406. Como está aqui embaixo, ó, você pode tirar uma foto ou anotar. E nós estamos sempre abertos às suas sugestões. O que você quer ver aqui no nosso programa? Conta pra gente. Além disso, você pode também mandar suas mensagens, seguir os perfis, curtir e compartilhar as informações que a gente divulga nas redes sociais.
Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Nesses lugares você fica mais pertinho, né, da gente, descobre as novidades da nossa programação e participa também da nossa produção. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço. Tchau, tchau. Nessa terça-feira, o Conexões começa uma série especial que vai te contar alguns direitos que você tem na área da saúde pública. Confira o nosso programa ao meio-dia, aqui na TV UFG.